E eu percebo que isso faz uma diferença na vida das pessoas, sabe? Ainda. E é isso que ainda me dá aquele negócio de ficar... E eu adoro o processo, sabe? Eu adoro o processo, adoro viver naquela coisa da dieta que só quem faz sabe. Em teoria, eu recebo alta em 6 meses, né? Uma cirurgia como essa, ela demanda 6 meses de recuperação. Então a gente ainda está dentro do prazo estabelecido pelo médico ainda de cuidado, vamos dizer assim. Sim. Nessa época a gente treina junto, eu operei o ombro em dezembro. Então, para a gente otimizar o nosso tempo nessa pandemia, já que a academia está abrindo com horário restrito e vários protocolos de segurança, a gente está treinando junto justamente para poder otimizar o tempo. Como a academia aqui hoje abriu só para a gente, por isso que a gente não está utilizando máscara e tudo mais. Mas normalmente aqui no sul do Brasil, como abriu antes dos outros lugares, se estabeleceu um protocolo de segurança onde é proibido o uso de aparelho celular, todo mundo tem que trazer a garrafinha de água, toalha, álcool gel disponível, uso de máscara, enfim, uma série de medidas foram tomadas. Então, para otimizar o nosso tempo durante esse período, e tendo em vista que eu não tenho treinado tão pesado por conta do meu processo de recuperação, a gente tem feito uns treinos juntos. Adoro esses halteres, cara. Só situar o pessoal aqui, ó. A gente está há 5 meses pós-cirurgia, que foi feita uma reconstituição aqui do infraespinhal, no ombro esquerdo. Então, a gente estava falando no começo ali dessa fase de poder treinar junto, em questão de carga. A gente fez uma reabilitação muito boa, tanto que esse prazo, que faz 5 meses, tem muita gente que retoma os treinos com 5 meses. Então, o Edu está numa fase muito boa agora de treinamento, ao ponto de ter até que tirar um pouco o pé do acelerador para poder... Em teoria, eu recebo alta em 6 meses, né? Uma cirurgia como essa, ela demanda 6 meses de recuperação. Então, a gente ainda está dentro do prazo estabelecido pelo médico ainda de cuidado, vamos dizer assim. Sim. Ó, tem um segredo sobre Eduardo Corrêa que é exercícios alternados, ele conta 1 e 1. Eu até então contava 1, 2, até o 20. Então escreve aí nos comentários desse vídeo como é que vocês contam o exercício alternado. Tá? Se é 1 e 1, se é 1, 2, 3. Curiosidade do canal Eduardo Corrêa. Às vezes, no treino de perna, que é um treino que a gente executa um número maior de repetições, a gente desmembra a contagem. A gente conta 10, de 10 a 15 e de 15 a 20, por exemplo, num exercício.
de uma cadeira extensora. Então a gente se preocupa em fazer 10 movimentos. Quando executamos 10 movimentos, a gente se preocupa com os próximos 5, depois com os próximos 3 e depois os 2 últimos. Então, isso é uma maneira de enganar o cérebro e se manter motivado durante todo o exercício, porque tu imagina, tu executa uma repetição, eu falo, vamos lá, mais 19. Tu fala, puta que pariu. Então essa é uma maneira de manter o foco, porque isso é uma forma de controlar a ansiedade também. Então a contagem, ela está totalmente relacionada a como tu encara isso. Então é muito mais fácil para a gente ir de repetição em repetição, prestando atenção no que a gente está fazendo, do que tu está fazendo uma pensando na 10ª. É mais motivante ter pequenas etapas, né? Isso para qualquer área, até para quando você pensa no seu objetivo, ganhar peso. Então, ganhar 2 quilos, 2 quilos, não pensar no estágio. Porque, na verdade, a contagem, ela é uma maneira que ela é utilizada para tu contar o tempo de execução. Então, o que importa na musculação é tempo de execução, e não a contagem. Muitas vezes, 10 repetições, ela produz um tempo de execução maior do que 15 repetições, dependendo da forma com que for contado, né, Felipe? Exato. Então, nem sempre o número de repetições é importante. Então, eu prefiro me focar em 10 repetições bem feitas do que aquele cara que começa a primeira sabendo que ele tem que chegar a 15. Então, às vezes, ele reduz a amplitude, aumenta a velocidade de execução, ele utiliza variáveis para conseguir alcançar um número. E a gente se preocupa muito com... O final. Exatamente, o final. Não pensa no final, vai por etapa. É que esse peso está leve, mas quando a gente aumentar vai ficar mais pesado. Se tirar o peso. Isso é física pura. Eu fui fazer um episódio uma vez e eu não sabia o que filmar. Daí falaram assim, faz um mingau de aveia. Eu falei, gente, mas eu vou botar um mingau na água e vou misturar e botar no micro-ondas? Todo mundo tá cansado de ver o mingau de aveia. É o episódio mais assistido depois do Lucas Luco. Tem mais de 500 mil de visualizações. Aí como é que eu vou dizer que, sabe? Às vezes o que pra ti é tão ridículo, para as pessoas faz a diferença enorme, sabe? Por isso não pode deixar de fazer nunca, sabe? Legal. Eu não consigo mais fazer as coisas que eu fazia antes. Isso me frustra porque ninguém vai para uma competição, tu vai pensando em ganhar, sabe? Tipo, então assim, chegar no Olímpia e ver que eu ainda não tava mais, assim, não tava mais conseguindo, sabe? Isso me faz querer parar, só que às vezes eu fico pensando assim, poxa, talvez o Olímpia ali eu ainda já não tô, mas, porra, qualquer campeonato que eu entro, eu ainda ganho, sabe? E eu percebo que isso faz uma diferença na vida das pessoas, sabe? Ainda. E é isso que ainda me dá aquele negócio de ficar... E eu adoro o processo, sabe? Adoro o processo, adoro viver naquela coisa da dieta que só quem faz sabe, sabe? Amor, eu acho. Porque não tem, sabe? É sacrifício, é tudo, mas resumir em sacrifício eu acho muito injusto, sabe? Pelo sentimento que é. Acho que o amor é o sentimento que mais define, assim. Porque, cara, não tem, as pessoas às vezes falam assim, como é que tu aguenta? Fala assim, não, pior, não é como é que tu aguenta, fala assim, tu deve gostar muito, né? Sabe? Porra, gostar muito. O cara me fez essa pergunta quando eu ganhei Porto Rico. Ele chegou, acabou a competição, ele perguntou assim, mas o que ainda te leva... Tu chegou aqui no backstage, todo mundo, tipo, maior privilégio competindo contigo, tipo, tu enaltece a competição. O que ainda te motiva a querer vir aqui competir?
Falei, cara, isso é o que eu amo fazer, eu não sei fazer outra coisa, sabe? Agora comecei a faculdade de nutrição, já estou pensando em outras coisas, mas enquanto eu ainda puder, sabe? Ainda está respondendo, então, tipo... Eu era muito ganancioso por título, assim, muito, muito obcecado. E eu acho isso super saudável, a cabeça de qualquer atleta é isso. Agora, não que eu não seja ambicioso com relação a título, mas eu enxergo o título de outra forma, sabe? Eu enxergo outros benefícios além de título. Eu saio de uma competição, tipo assim, eu ganhei 15 mil seguidores em um dia de competição. Aí, tipo, não é em busca de seguidor, obviamente que eu não faço isso, até porque eu venho de uma outra geração. Mas eu digo assim, olha a quantidade de gente que tu consegue impactar em uma tarde. É engraçado, porque não é um trabalho de uma tarde, é um trabalho de anos. Sim. Mas como tu consegue impactar e mobilizar, ou seja, 15 mil pessoas novas, que até ontem não me seguiam, não tinham interesse em acompanhar o que eu faço, se interessaram. Então isso é uma resposta. E, tipo, nós estamos interessados em querer saber, em te acompanhar, tu é interessante pra gente. Então, isso é um puta feedback. Tipo, as pessoas me mandando foto treinando de tipóia. Tipo, cara, Edu, eu fiz uma cirurgia, minha vida ia acabar. De repente eu assisti teu vídeo e vi que não, que era só um começo. E eu percebo até uma satisfaçãozinha do cara estar machucado para poder também treinar de tipóia. Eu percebo uma satisfação neles em eu também estou treinando, sabe assim? Acho que em qualquer momento da nossa vida a gente vai criar uma identificação com a história da outra pessoa. Sim, total. E assim, ó, para pensar. Quem dos atletas assim do fisiculturismo atual trabalham com... são exemplos de superação com relação à lesão, por exemplo. Lesão é uma coisa que está presente em tudo. Então assim, eu me tornei uma referência no assunto. Alguém se machucou, pô, assiste, conhece a história desse cara aqui, ó, sabe? Claro, a gente tem ídolos no esporte, tipo assim, o Guga, o Ronaldo Fenômeno, mas assim, os médicos, eles fizeram uma comparação com a lesão que eu tive com o Ronaldo, tipo assim, era uma lesão que aposenta os atletas, tipo a dele, e não tinha nenhum histórico de atleta que fez aquele tipo de cirurgia e voltou a competir em alto nível, é isso que eu quero dizer. E eu fiz, então assim, eu fui um caso. E com certeza, a partir daquele momento, outras pessoas que vão passar por aquilo, o médico vai dizer, olha, é possível, o Eduardo fez. Então assim, cara, eu fico arrepiado, porque o médico que me operou, ele opera muita gente do meio. E ele fala muito, ele fala assim, cara, é possível, o Eduardo conseguiu voltar. E eu estou falando de treino, tríceps, articulação, os 2 ombros. Então assim, tem gente que machuca um só. Fala assim, cara, ele fez os 4. E aqui foram 3 vezes. Né? Eu teria, talvez, não sei, alcançado mais, mas com a possibilidade de permanecer mais tempo fazendo. Eu encurtei minha carreira. Mas é que eu fui totalmente autodidata, né? Tipo assim, eu tinha uma lesão no tríceps, tinha acabado de assinar um contrato de patrocínio, que eu precisava muito, senão não tinha dinheiro, e eu tinha que escolher. Tipo, acabar de moer meu tríceps até arrebentar e não perder o contrato. Então, assim... É o que dá, né? É a real situação de um atleta no Brasil hoje, né? Infelizmente, eu ainda não posso reclamar, porque eu sou um cara abençoado, eu tive minhas oportunidades, sabe? Então, mas tu imagina a quantidade de atletas. Mas é que assim, hoje tem muita nova geração aí que já usufrui da informação, de infraestrutura, então assim, já é uma situação bem melhor. E na verdade nós que começamos lá, a gente é um pouco responsável por isso, sabe? Porque a gente fez assim, ei, olha pra nós aqui, entendeu? Existem pessoas aqui boas. Então a gente teve muita participação. Os atletas que deram sangue lá atrás foram os que abriram, era a linha de frente, né? Então, total, sabe? Isso não é reconhecido, não é uma coisa que as pessoas vão valorizar, mas é a maior pura verdade, sabe? É 24 horas, né? É viver pra isso. É, verdade. Teu primeiro Olímpia, tipo, chegou lá sozinho praticamente, né? Sozinho, sim. Tipo, questão de patrocínio, a estrutura que as pessoas têm hoje, já tem antes de chegar, sei lá, no estadual. Mas eu não falo isso desmerecendo, sabe? Eu falo isso como uma vantagem que a pessoa tem que absorver isso, cara. Hoje as empresas, elas olham mais para as promessas e elas investem, sabe? E isso é ótimo, porque o cara tem a oportunidade de começar
num bom centro de treinamento, utilizando bons suplementos, treinando em boas máquinas, com pessoas super especialistas no assunto, tipo, nossa, sem contar a quantidade de informação que tem disponível, né? Então, assim, até ser autodidata hoje é mais fácil, né? Sim. Antigamente, para a gente ter qualquer acesso a qualquer artigo, a gente tinha que comprar a revista Flex, lá no Shopping Beira-Mar, pagava tipo, nossa, cara, o preço de um salário. Tinha que traduzir, para poder tu conseguir ver uma foto do Mr. Olímpia. Hoje em dia, tu assiste ao vivo o Mr. Olímpia, cara. É outra vida, é outro... O esporte ganha, né? Talvez isso construiu pessoas que amavam muito mais o esporte, né? Porque tu tinha que se esforçar mais, né? Para ter acesso a isso. Vamos. O Fio chegava e falava assim, ó. Que ano que é isso? You... Só que aí o Caio não entrava muito na onda. É 2009? Ah, não, eu estreiei no 2009, mas esse aí eu não sei. Esse ano eu não sei, porque todo Isso é ano... uma apresentação, ó. Não, sim, todo ano eles vão lá, é um guest pose. Ó. Esse é um campeonato promovido pelo Jim Manion, por isso que os top 10 do Olímpia fazem guest pose. Eles são convidados obrigados. Final de mais um treino aqui na Academia Mafra. Quero agradecer demais a oportunidade de nos ter cedido o espaço para poder filmar hoje aqui para o canal. E se você gostou, deixa a sua curtida e não esqueça de nos seguir. Encontro você no próximo episódio. Valeu! Mingau de aveia, tinha dias que tu acertava, tinha dias que tu errava. O mingau era o elemento surpresa do café da manhã. Tinha dias que tava perfeito, tinha dias que passava longe da perfeição.